Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o 14º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 11, versículos de 25 até o 30, que nos diz assim: Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos e irmãs, analisando esse texto, pode ser que gere-se muitas dúvidas, especialmente por essa reflexão que Jesus faz no versículo 25. Mas vamos lá para a gente poder aprofundar. De antemão, você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E assim como eu pedi também no vídeo da primeira leitura, quero pedir a oração para vocês, porque esta semana estou na cidade de Sertãozinho, lá em São Paulo, Estou gravando os vídeos já antes de fazer essa viagem, porque estarei dando formação bíblica lá nessa cidade, a convite do padre, durante esta semana. Rezem por mim, tá bom? Mas vamos lá. Gente, é o seguinte. Primeira coisa, diz assim que naquele tempo Jesus pôs-se a dizer. Aqui está uma tradução meio errada, Naquele tempo Jesus respondeu. Ora, respondeu o quê? Vamos lá para o contexto. Se vocês olhar um pouquinho antes, os versículos anteriores, você vai perceber que Jesus ele havia sido rejeitado em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. 3 cidades de rejeição. E aí o que acontece, Jesus, ao ser rejeitado, ele agora vai responder à rejeição. Pasme, Jesus não retruca, como talvez a gente ia fazer. Jesus louva. Olha o que diz aqui, A resposta de Jesus é: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E por que esse louvor do Senhor? Porque Jesus sabe que no fundo, o projeto de salvação jamais será derrotado. Ele vai acontecer. A gente às vezes se esperneia muito, Porque nós somos homens e mulheres que não temos muita confiança. A gente se esperneia, a gente se preocupa. Porque as coisas não vão dar certo. Porque ninguém vai vir para a reunião. Porque ninguém isso. Porque ninguém aquilo outro. Eu digo porque eu também sou assim. Eu sou muito agoniado às vezes. Ou quase sempre. Quem me conhece sabe disso. Mas a gente precisa tentar lutar, e é um esforço mesmo. Lutar contra a minha própria preocupação. E entender que Deus está no controle. Ora, se Deus está no controle, eu não preciso me preocupar mais com nada. Essa é a nossa reflexão que a gente precisa ter. E aí Jesus, de fato, fala isso, mas ele fala o motivo também. Porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, ou seja, aqueles que eram os líderes religiosos do tempo, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, todos aqueles que se sentiam já doutos. E revelou aos pequenos. E quem são os pequenos dentro do Evangelho de Mateus? Os pequenos dentro do Evangelho de Mateus são aqueles que de fato cumpriram as bem-aventuranças. São aqueles que são os pobres, os puros de coração, os que são perseguidos, os que são humilhados, os que sofrem. Todos esses conhecem. Sabe por quê? Porque eles são humildes. O que leva um coração de fato a poder reconhecer Jesus, conhecer, ter intimidade, ter relação com Ele, é de fato ter humildade. Essa é uma cláusula, digamos assim, inicial para toda esta realidade. E aí depois, amados irmãos e irmãs, vai dizer no versículo 27, Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, ou seja, tem intimidade com o Filho, senão o Pai, e ninguém tem intimidade com o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar, ou seja, tudo acontece por intermédio de Jesus. Jesus é o mediador entre o Pai e todos nós seres humanos. E aí já para finalizar, no versículo 28 em diante, vai dizer assim, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Por que Jesus coloca essa dinâmica do cansaço, Amados irmãos e irmãs, a religiosidade daquele tempo era muito pesada. Se resumia tudo, a fé em Deus, o ser judeu, que era a religião naquele momento, o seguir a Deus, em cumprir regras.
Então, às vezes, faltava alegria, faltava ânimo naquele povo, porque só tinha fardo, cumprir regra, cumprir regra, cumprir regra. Tem gente que é assim hoje em dia, né? Então, para você ter ideia, de todas as leis do Antigo Testamento, proibições e permissões, se juntou em 613. Existiam 613 mandamentos que os fariseus falavam. E aí, veja, desses 613, tinha um por dia, 366, né? Um por dia, ou 365, não lembro muito bem o número, mas acho que é 365. Um por dia, para que você pudesse saber que tinha exatamente proibições. Então, existiam 365 proibições e o restante eram permissões. Tinha mais proibições do que coisas que eu posso fazer. Então, tinha mais, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Imagina, a compreensão que os fariseus diziam é o seguinte: se você pecar um mandamento, você já estava literalmente no inferno. Um só. Então, você vivia tão preocupado que se esquecia do amor. Por isso que Jesus fala, né? Vinde a mim vocês que estão cansados dessa religiosidade vazia, dessa religiosidade só de regras e muitas vezes de aparência, porque os fariseus diziam, não façam isso, mas eles faziam outras coisas muito piores. E aí Jesus vai dizer no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ou seja, é difícil também seguir Jesus, por isso que é um jugo, tem algum peso, tem alguma coisa difícil, né? Carregar a cruz não é fácil. Só que aí Jesus diz, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. E a grande pergunta é, por que o jugo de Jesus é mais leve? Por quê? Porque seguir Jesus Cristo não é um conjunto de regras, de pode e não pode, mas é uma experiência de amor. É um amor que se experimenta. Estou chamando a atenção sobre isso, gente, porque a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça hoje e sempre. Não vamos resumir a nossa igreja a regras. Eu digo porque eu vejo isso direto. Por exemplo, vamos para uma formação de liturgia. Se foca em pode e não pode, pode e não pode, pode e não pode, e ninguém para refletir que a liturgia é um encontro com amor. Vou dar um exemplo, bem claro. Na Eucaristia eu toco, eu mastigo o corpo de Cristo. Eu sinto o cheiro do incenso que recorda da minha oração que sobe aos céus. Eu vejo e sinto, por exemplo, a água que é aspergida pelo Padre em mim. Tudo é toque do amor de Deus. Mas às vezes a gente resume tudo apenas a pode e não pode. E aí é onde está o grande problema. Então quero convidar vocês, né, a essa reflexão. Entendamos. A dinâmica, o caminhar com Cristo, ele não deve ser um conjunto de regras, mas um amor experimentado, um amor provado, um amor vivido. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão, deste evangelho. Compartilhe com outras pessoas e, como eu já falei, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Assim você ajuda o canal também a crescer, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!